vem com o pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o segundo bloco, hoje aqui conversando com o irmão Diego, lá de Passo Fundo, veio aqui conversar com a gente, então é essa grata presença aqui com a gente para poder conversar um pouquinho mais. Nós estamos falando, já no final do primeiro bloco, com respeito também a essa questão, Diego, de seguir um modelo, essa questão de nós observarmos e quão bem sucedida isso vai nos trazendo, ou seja, a bênção que nos traz, né, a unção e a graça de observarmos a nossa autoridade e poder seguir esse modelo que está vindo através da autoridade. Veja bem, olha o exemplo que nós temos na vida e pessoa de Jesus Cristo, né? Às vezes nós questionamos algumas coisas, mas pensa bem, ele começou sozinho a obra, né? Ele saiu caminhando, ele buscou 12 discípulos e ele e mais os 12 discípulos, olha o que eles fizeram e olha o que eles transformaram na humanidade. Eu vejo que nós cometemos os erros procurando coisas novas quando tudo está pronto, quando nós deveríamos aprofundar, gastarmos o nosso tempo, investirmos o nosso tempo e aprofundar nos exemplos bíblicos. Eu vejo que tem muitos treinamentos de venda sobre contato, sobre prospecção, sobre atendimento. E se nós pegarmos a vida de Jesus Cristo e vamos olhar como ele fazia, ele era um especialista em fazer contato frio. Porque ele chegava para conversar com as pessoas de acordo com o que as pessoas faziam. Então ele não chegava falando da visão do terceiro céu, do Pai, ou falando dele. Da mulher samaritana, ele falou sobre pegar a água no poço de Jacó. Com Zaqueu, ele falou sobre impostos. Com Pedro, ele falou sobre a pescaria. Com João, ele falou sobre consertar as redes. Então nota que a sabedoria que Jesus tinha e a simplicidade de conversar com as pessoas sobre o dia a dia delas, sobre a atividade delas. Então olha o exemplo que nós temos. Às vezes nós nos sentimos pressionados internamente por praticar o ID, por evangelizar, por conversar com as pessoas, mas porque tem alguns enganos, alguns sofismas, fortalezas na nossa mente que nos impede da gente simplesmente conversar com as pessoas. Quantas vezes que eu, fazendo o meu trabalho no dia a dia, aí eu ia oferecer o produto, fazer uma negociação e a pessoa apresentava uma determinada quantidade muito grande de resistência, de problemas e dificuldades. Aí eu ofereci uma oração. Porque se eu não posso oferecer meu produto porque a pessoa está passando por muito problema e muita dificuldade, talvez Deus queira que eu leve uma oração, uma esperança para essa pessoa. Um material, uma palavra. Abrir grupos familiares, né? Teve um grupo uma vez que eu abri na cidade de Sarandi, que eu fiz a demonstração do meu produto para a pessoa adquirir. Ela disse, não, vamos pensar e tal. Aí eu voltei para ver se havia pensado e a pessoa despejou uma quantidade infinita de dificuldades que eles estavam passando, problemas físicos, problemas financeiros, problemas familiares. E eu olhei para ela e disse, além desse trabalho, eu faço oração nas casas. Será que você não abriria a porta da sua casa para mim vir, para fazer uma oração, nós compartilharmos um pouco da Bíblia? A mulher paralisou na minha frente. Aí ela me olhou assim, com os olhos estalados e disse, eu tenho que falar com meu marido. Mas vamos fazer assim, ó. Tu me dá o teu telefone, eu vou falar com ele, e se ele autorizar, tu vem aqui depois das 8. Mas, ó, tu não traz Bíblia. Tu usa a Bíblia dele, porque senão ele não vai gostar de ti. Eu disse, não tem problema nenhum. Aí nós conversamos, ela autorizou, eu fui lá. E aí eu abri a Bíblia, algumas passagens para explicar o porquê que acontecem esses problemas em nossa casa. Eles simplesmente adoraram. E eu disse assim, se vocês quiserem, eu posso voltar aqui uma vez por semana para ensinar um pouquinho da palavra para vocês, para poder fazer o que a gente fez aqui, tirar dúvidas, fazer uma oração, pegar alguns textos. E eles, claro, e nós podemos convidar mais pessoas. Teve grupos familiares que tinha 30 pessoas, que tinha 20, que tinha 15, chamavam os familiares, os vizinhos, os amigos do filho. Aí eles iam fazer um churrasco lá com os filhos. Ó, vocês podem fazer, mas depois do grupo. Antes vai ter um ensino bíblico e vocês têm que participar. Então, muitas pessoas aceitaram Jesus através desse grupo. Até hoje, tem a palavra lá, abriram-se outros trabalhos através disso. Então, quando a gente está conectado com o modelo,
a gente está buscando fazer da forma como Jesus Cristo ensina, respeitando a cadeia de autoridade, a gente vai entrar num descanso, a gente vai entrar num fluir. As coisas vão acontecer sem forçar, porque não é por força, nem por violência, é pelo Espírito, é pelo fluir. A liderança é em cooperação com o Espírito. Deus tem um modelo, Deus tem uma cadeia de autoridade. Então, quando eu estou fora desse princípio, eu automaticamente vou estar sofrendo, vou estar fazendo muita força. Um administrador recentemente falou uma frase que me marcou. Ele disse assim: se está muito difícil, alguma coisa está errada. Então, existe um fluir. Eu associo, Deus não é um rio. Não, ele não fala várias vezes nas Escrituras sobre o rio. O rio não é um fluir, não é uma coisa tranquila. Eu não tenho que estar plantado junto ao rio. Eu não tenho que estender as minhas raízes até os mananciais e mesmo na adversidade eu vou ficar firme e não vou deixar de produzir resultados. Então, se a gente observar esses princípios que vão gerar um norte para o nosso trabalho, um norte para o desempenho das nossas funções, a gente vai conseguir ter êxito, a gente vai ter paz, a gente vai ter alegria, a gente vai conseguir ter um descanso, coisas essas que são raras nos dias de hoje, né? Com certeza. Tá aí, nós aprendendo um pouquinho mais, conversando aqui, você e eu aqui, toda sexta-feira às 22 horas, desfrutando, a partir das 22 horas, desfrutando de Bem com o Pão. Né? E nós estamos falando aqui de muitos materiais. O Diego começou falando do Estabelecendo o Modelo do Monte, que dá para nós linkar aqui, né, Diego, com o propósito e potencial que nós falamos lá no primeiro bloco também, né? Diego, com tudo isso que nós estamos falando aqui, essa dica toda espiritual, também para o desenvolvimento do nosso trabalho natural, né? A gente tem um outro material que é o Seja Próspero, que fala muito em como administrar tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mão de bens, né? De riquezas, tudo aquilo que o Senhor produz através de nós. Ou seja, o Senhor nos coloca aqui como administradores dele. Todo ouro e toda prata é do Senhor. E tudo que Ele coloca na nossa mão é para a gente poder administrar. E tem coisas que a gente administra que Ele permite para o nosso desfrute, e tem coisas que é a aplicação para o desejo e o propósito de Deus. E aí todo o nosso trabalhar também para desenvolver, ou seja, para conseguir conciliar a vontade de Deus com a nossa vontade no trabalho natural. E agora, tem uma outra chave aqui, Diego, aproveitando esse gancho que nós estamos falando aqui de buscar também o empenho da liderança, de ajudar a cooperar com as pessoas, porque liderar também é ajudar as pessoas, né? A conduzir elas por um caminho. Mas eu queria puxar esse gancho aqui, Diego, porque nós estamos falando bastante aqui dessa questão também natural, né? Mas a gente também tem que aprender algumas leis espirituais para não barrar o nosso crescimento natural, e aí entra um material como esse, que é o Seja Próspero, né? Perfeitamente. Todos nós somos prósperos. Nós já somos prósperos e nós já somos mais que milionários. Nós somos multimilionários. Todo o problema está aqui na mente. É a forma como a gente enxerga as coisas. Eu estava fazendo um estudo recentemente para fazer uma palestra motivacional para um grupo de professores. E aí eu fui buscar um material, agregar, buscar novas fontes de inspiração para poder fazer uma apresentação com sabedoria, né? Que não era uma pregação, mas embora eu use os princípios da palavra. E uma pessoa fez uma pergunta. Ela disse assim: quais são os teus 5 próximos objetivos? Ele disse: para e pensa agora e escreve as tuas 5 metas próximas. E aí eu escrevi lá, né? Os resultados que eu quero ter na empresa, a conquista e tal, e a viagem que eu quero fazer. Disse: Deus, né? Se tu abençoar, tá aqui. Aí ele diz: agora tu faz uma outra relação das 5 coisas que são mais importantes na tua vida. Seja ela família, seja ela saúde, seja ela trabalho, igreja, Deus, seja o que for. As 5 coisas de maior importância para você. Filho, neto, enfim. E aí eu relacionei, coloquei lá Deus, saúde, a família, o meu ministério, o propósito. Não lembro exatamente o que eu coloquei. E aí veio a terceira pergunta, que me fez refletir muito. Se você pudesse vender o que está na segunda lista, se você pudesse criar um valor monetário para comercializar aquilo, que valor teria? Qual o valor
se você colocou família, por quanto você venderia a sua família? 1 bilhão? 1 trilhão? Não tem como vender, é impagável. Se você colocou a saúde, por que valor você venderia a saúde? A sua mão, que valor tem a sua mão? Que valor monetário tem a sua mão? E aí a pessoa falou, nós já somos multimilionários. Porque as verdadeiras coisas que têm valor na nossa vida não têm preço. E aí eu vejo que a questão da prosperidade financeira é um problema mental de distorção de valores. Então a gente valoriza demais bens materiais, se apega muito a valores monetários e esquece de dar importância àquilo que realmente tem, que é a vontade de Deus para a nossa vida, que é o propósito, que é as coisas que Deus nos deu e não nos cobrou nenhum valor monetário. Quando eu tiver a revelação disso e olhar sobre essa ótica, não dói mais para devolver o dízimo. Não dói mais para devolver aquilo que é do Senhor. Não dói mais para ofertar para o Senhor. Porque todas essas coisas que geravam enganos e fortalezas em mim caem por terra. E eu passo a ter paz e eu passo a entender que eu já sou próspero. Deus já me fez próspero. E quando eu desapegar dessas coisas, que resistência Deus vai ter para me abençoar? Porque eu não vou mais reter. Eu vou ser um canal de fluir disso e vou fazer aquilo pelo qual existe um propósito sobre a minha vida para fazer. Que bênção. Então tá aí. Realmente aqui hoje vocês estão vendo aí como realmente não é difícil a gente seguir o Senhor. Deus tem muito ensinamento pra gente que a gente recebe através hoje dos materiais, através da própria palavra, né, que é um gancho, que é uma ponte. Os materiais acabam sempre nos explanando, que é uma seleção de versículos separados por temas, para que você possa com isso ter melhor entendimento. Então tá aí o trabalho que a Editora Vento Sul faz para que a gente possa chegar a entender um material como Seja Próspero, que está aqui a explicação do Diego para a gente poder melhor entender. Diego, e agora levando essa questão aí para os irmãos que estão nos ouvindo, que estão aí participando com a gente, diz assim, olha, tem aquela chamazinha no coração lá, por uma liderança ou por conduzir o seu povo, seja para líder de grupo familiar, seja para evangelista, seja aí para, quem sabe, pastorear um rebanho, né? Aquele povo que tem sente aquela chamazinha assim de querer, olha, eu gostaria de poder desenvolver mais, trabalhar mais ou ser mais usado por Deus na questão de poder ser um servo do Senhor para ajudar a levar o povo dele a um outro patamar de comunhão com o Senhor, ou seja, um patamar mais elevado, ou conduzir o povo de Deus por um caminho que eles realmente vão estar de encontro com Deus logo ali à frente. O que tu daria de dica aí nessa questão de liderança também, ou até de algum gancho? Nós já falamos do liderando em cooperação com o Espírito, com Cristo, né? Mas o que tu sente assim de compartilhar com o povo? A experiência que eu tive se resume a uma palavra: servir. Então, quando eu me coloquei na posição com a minha equipe comercial, vamos falar agora, fora da igreja, e eu tive um comportamento de servo, isso grudou eles em mim. Aumentar a tolerância, aumentar a paciência, às vezes entender que o profissional ele precisa desabafar. Eu tive várias experiências, Marcelo, que as pessoas que trabalhavam comigo, os vendedores, me xingaram, gritaram, tiveram comportamentos completamente inadequados. E Deus me deu paz para mim não fazer nada. E aí eu esperei passar um tempo, passou um dia, ou passou 2 dias, eu retomei aquele assunto sobre outro aspecto. Gerou um constrangimento no coração daquelas pessoas. Elas identificaram o erro, a gente consertou, restituiu, não ficou mágoa no meu coração, não ficou ressentimento e a nossa relação ficou muito forte. E aí eu passei a ensinar eles a fazer isso com os clientes. Porque adianta eu atender uma pessoa, eu mostrar para a pessoa que eu sei mais, que eu posso mais, eu tenho razão, mas eu não consegui efetivar a venda? Aí eu passei a mostrar para eles, adianta você ganhar a discussão com o cliente e não ter o pedido assinado? Então o cliente pode me tratar como ele quiser, desde que ele assine o pedido. Desde que eu seja bem sucedido naquele processo. Para isso tem que estar com o coração predisposto a servir o meu colaborador, a servir o meu cliente, a abrir mão da razão, a abrir mão do orgulho, mais humildade, mais paciência, mais tolerância, como Jesus foi. Mais uma vez, eu uso o exemplo de Jesus. Me choca muito, Marcelo, um exemplo que ele chegou numa cidade. Tinha uma pessoa que perturbava a cidade inteira.
as pessoas chegaram ao ponto de amarrar aquela pessoa longe da cidade, de tanta perturbação que ela causava. Jesus chegou lá e libertou aquela pessoa. Ela ficou em perfeito estado de juízo mental, psíquico, emocional, físico, totalmente restaurado. Eu pensei, pronto, a cidade vai se jogar aos pés de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Mandaram Jesus embora. Chegaram, Jesus, vai embora. Sabe o que Jesus fez? Foi. Simples assim. Então, olha a simplicidade que é. Ele podia dizer, mas olha o que eu fiz. Ele não fez nada. Ele pegou, virou as costas e foi. Então, o exemplo de um líder servo melhor que Jesus não existe. E eu uso esses ensinamentos como inspiração para fazer o meu trabalho, para ensinar as pessoas que trabalham comigo, para atender os clientes dessa forma, e tenho tido muitas experiências. Que benção! Nós estamos aqui conversando com o Diego, nós vamos fazer um intervalinho e voltamos em seguida.